Talvez parte do que eu diga agora seja a impressão de alguém que está ficando velho, mas eu acho que não é só isso. Você não tem a impressão que há alguns anos, algumas décadas, era um pouco mais fácil você saber o que era fato ou o que era fake, para usar um termo de hoje? Pelo menos as referências eram mais objetivas, né? Aconteceu alguma coisa na política, você queria entender um pouco mais algum movimento no mundo, e aí você ligava no telejornal noturno ou comprava o jornal na manhã seguinte, ligava na emissora de rádio da sua confiança, esperava a entrevista ou a capa da revista semanal que chancelava um político, uma ideia, uma verdade, uma mentira. Aquilo valia muito para o bem ou para o mal, né? Os humores do mercado, os humores de um país e dos eleitores, muitas vezes estavam ali, circunscritos na notícia que sairia numa emissora de televisão, por exemplo. Que bom que não é mais assim, né? Meados dos anos 2000, fim dos anos 90, a internet começou a se popularizar e hoje você sabe como é. A gente tem acesso a tudo, a gente se compartilha, eu falo aqui e você me ouve aí, sem tantos filtros, né? Pelo menos aqui nesse canal não tem nenhum tipo de blindagem de filtro ou mesmo de interesse econômico, a gente só está conversando e isso facilita bastante a troca de informações, mas não somente de pessoas bem intencionadas. Esse mundo virtual é feito, e você sabe muito bem, eu não preciso entrar em detalhes. Isso gera muito ruído, muita confusão, ao ponto de movimentar massas e massas e massas e massas em direção ao precipício, sem saber muito bem em que ou onde confiar. Essa falta de confiança não é só fruto do jornalismo por conta da comunicação que se multiplicou, mas instituições de maneira geral também. Organizações como a gente viu agora na pandemia de saúde, né, a OMS tão contestada e tão confusa diante de tudo isso, instituições como a ONU ou instituições políticas e representantes políticos também em total descrédito, de tal maneira que hoje políticos profissionais tentam fingir que não são assim tão profissionais e se aproximar da comunicação mais humana, mais falha e mais burra, muitas vezes como forma de laçar o eleitor. Isso também é fruto da comunicação. E aqui não há nenhum tipo de julgamento moral. As coisas só estão se encaminhando dessa maneira. E o reflexo, obviamente, também é muita confusão. Se por um lado você tem muito mais condições de se informar e de saber de fato o que você quer, não é esse o movimento natural que a maioria das pessoas faz. As massas geralmente pegam a coisa pronta, escolhem aquilo. Tem um vídeo até recente aqui no canal que eu falo um pouco sobre isso, sobre as pessoas de fato não quererem saber a opinião, né, que pode ajudá-las, mas elas querem ouvir algo que só reforce aquilo que elas pensam e creem. Isso é cada vez mais claro. Outra instituição que vai perdendo a credibilidade são as instituições religiosas de maneira geral. Isso, em boa parte, por culpa própria. As religiões, muitas delas, estão se tornando ou empresas ou centralizadoras de lobbies, de massa, de domínio, de manipulação, dinheiro. Ali está em primeiro lugar. Eu não estou falando só dessas igrejas e televisão aí, que logo vem à mente quando a gente associa, né, a imagem de religião, de dinheiro. Essas são óbvias. Mas eu estou falando até de pequenos movimentos, de gurus, movimentos esotéricos, movimentos chamados de espiritualidade, mas que no fim das contas tem um baita caminho de domínio, de manipulação, de formar o seu harém ou o seu exército. Isso acontece, você sabe. E isso obviamente também vai minando a credibilidade, até porque tem um fenômeno. Com essa troca de informações e as pessoas começando a questionar a verticalidade das hierarquias e das autoridades, isso abriu espaço para uma fragmentação daquilo que a gente chama de espiritualidade. Até, sei lá, 30, 40, 50 anos, espiritualidade estava concentrada, pelo menos a percepção das pessoas, nas igrejas tradicionais. Depois essas se pulverizaram. E decepcionados também com a instituição, por exemplo, do cristianismo e da religião oficial, seja ela cristã ou não, isso acabou abrindo espaço para outros movimentos, né, dos chamados gurus, da chamada espiritualidade, o que poderia ser em si algo positivo, mas que, no entanto, se tornou micro reprodutores daquilo que no macro a gente já via e não gostava. Os micro vieram com suas características próprias, mas no fim das contas acaba sendo sempre um movimento de dominação e de cegueira. E aí, decepcionados com isso, a gente sai fora de tudo. Eu não quero mais saber de política,
eu não quero mais saber de jornalismo, de imprensa, eu não quero mais saber de religião e eu me sinto perdido, de um jeito ou de outro. Eu não sei se você se identifica com algum ponto disso que eu estou falando, mas talvez o que te bata aí seja o que bate na maioria das pessoas, é perguntar o seguinte: vem cá, afinal de contas, em que ou em quem eu posso confiar? Para todo lado que eu percebo, sempre tem algum tipo de interesse. Eu fui ontem no posto de gasolina e vi isso em mim. O frentista veio com muita simpatia, boa vontade, me chamou e falou assim: deixa eu te mostrar uma coisa, existe um desconto aqui e tal, que o posto não está divulgando, mas eu percebi. E começou a falar e tal. E eu pensava assim: bom, aonde esse cara vai chegar? O que ele vai me vender no final das contas? E quando eu saí do posto, eu percebi que ele não quis me vender nada, o cara era legal mesmo. Mas eu já tão blindado, tão envenenado com esses interesses, porque é assim, né? Alguém te trata bem, vai te vender alguma coisa, alguém te dá algo, depois vai te pedir algo em troca. A gente não confia mais, inclusive nas pessoas, porque como num outro vídeo aqui eu falei, os oportunistas vão crescendo nesse cenário e a gente vai perdendo a confiança. Então hoje eu quero rapidamente falar contigo sobre isso. Afinal, em que eu posso confiar? E eu, pessoalmente, tenho descoberto algo que pode ser muito bom e algo muito simples. Eu acredito que dentro da gente existe uma bússola que nos direciona sempre em direção à nossa verdade e às nossas necessidades. Isso está no nosso corpo. Eu tenho descoberto o corpo como um instrumento de descoberta mesmo de caminho, não só pessoal, mas a própria verdade, incluindo as verdades políticas, incluindo as verdades da sociedade que a gente está buscando, porque no fim das contas, todas elas nos apontam. Quanto mais confuso, quanto mais cego, quanto menos eu me ouço, quanto mais ruídos na minha mente, menos condições de perceber esse direcionamento interior que me coloca sempre no meu caminho. Você pode estar doente e a doença pode ser um apontamento nesse sentido, indicando que está na hora de mudar, por exemplo, o seu estilo de vida. Você pode estar cansado e esse cansaço também pode ser rico em percepções quando se diz: olha, descansa, para, aquieta a sua mente. A gente se entupiu tanto de certezas, de verdades, de ruídos, de gente à nossa volta, de donos do conhecimento. A gente está buscando tanto que nessa busca a gente se perde. E nessa perda a gente deixa de perceber essa orientação interior que no fim das contas eu posso chamar inclusive de Deus. Você repara que a se tatear da humanidade, isso não é algo recente, mas essa busca por Deus, né, no texto, nas palavras, nas pessoas, nas religiões, no comportamento moral, numa etiqueta, num livro de regras, isso só me distancia de mim mesmo. Me transforma como um pertencente de um rebanho, mas eu deixo de ser o indivíduo. Eu confio mais na busca dos seres simples, dos índios, das crianças, de tribos onde pessoas conectadas com a natureza, sabendo que a natureza, pro lado de fora, é um reflexo da natureza que me habita, porque eu sou parte da natureza. Eu também sou natureza. E quando eu não encerro essa harmonia, quando eu permito que essa conexão entre aquilo que eu percebo em mim e aquilo que pro lado de fora se manifesta com naturalidade, então eu cresço, então eu percebo. E nesse movimento de autopercepção, de crescimento, de expansão, fica um pouquinho mais simples de você entender a vida, porque você para de enxergar a vida com essa dicotomia entre bem e mal, maniqueísmo, com medo, com angústia, com ressentimento, sentimentos tão explorados hoje por quem justamente quer nos engajar. Resumidamente, para ficar simples, só se aquieta. Permita-se silêncio, permita-se não pensar em nada, permita-se não ser tão buscador de verdades. Eu conheço gente que busca a verdade a cada esquina e faz cursos, e vai em igrejas, e vai em gurus, e lê 500 mil livros em busca da tal verdade, mas a verdade não é intelectual, a verdade não é mental. Se fosse, alguém já teria explicado e essa explicação já teria satisfeito a todos. Isso não acontece porque não é mental. É aqui, ó. E o instrumento para
a apreensão de parte dessa verdade, porque obviamente nunca vai ser conhecida por completo, está nas bússolas, nos direcionamentos que me habitam, na minha essência e no meu ser. Mas para isso é necessário que eu me afaste desse ruído interior e fique um pouco mais esperto, um pouco mais atento para os sinais que o meu corpo está dando. Corpos felizes criam sociedades felizes. Não é à toa, gravei num videozinho recentemente, que os sistemas querem corpos tristes. Corpos tristes gastam mais em remédio, buscam mais salvadores da pátria, vão às religiões, não cuidam de si próprios. Aceitam se submeter a dinheiro, a trabalho incessante, enfim. Corpos felizes são corpos como os corpos das crianças. E você já ouviu falar que se a gente não for como uma criança, a gente não vai herdar o reino dos céus? Seja lá o que isso significa. Ouça essa criança dentro de você, aquieta essa mente e ouve o seu corpo. Talvez aí a vida fique um pouquinho menos confusa e você entenda o caminho a seguir.